O home office morreu? Eu sou Bruno Lauteriung, estou aqui com a Fran e com o Silvestre e vamos bater um papo com relação a esse modelo de trabalho que muitas empresas adotaram, muitas voltaram atrás e queremos saber também o futuro disso. Se ele tem um futuro, quais são os desafios de gestão, um papo bem interessante pela frente. Fran, Silvestre, muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui comigo falando de um assunto tão importante. Para a Obrigada a gente você, Bruno, pelo começar, convite. perfeito. Para a gente começar, eu queria saber de vocês hoje o que explicaria o sucesso de gestão das empresas de vocês para operarem e continuarem operando num modelo 100% remoto. Vai lá, Silvestre, não sei se você quer começar, quer que eu comece? Eu dou espaço para as mulheres começarem primeiro, fica à vontade. Vamos lá. Olha só, eu acho que existem vários fatores, né, que a gente precisa levar em consideração para garantir esse sucesso todo, né? No caso da Envilha, a gente começou em 2017 a trabalhar, a testar alguns modelos, se a gente ficava remoto, se a gente ficava híbrido, se a gente ficava presencial, né, assim, tentando atender os clientes no Brasil inteiro. E isso, assim, como a gente começou esse teste em 2017, quando chegou a pandemia, a gente estava preparado para o remoto. Né? Então, assim, quando eu falo preparado, assim, a gente tinha algumas ferramentas já desenvolvidas. Então, a gente tem algumas ferramentas, literalmente, para acompanhar onde estão os profissionais todos, cada uma das operações, se eles estão logados, se eles não estão logados, o que está acontecendo de uma forma geral. Então, acho que ter essas ferramentas para poder não só acompanhar quem está remoto, mas garantir que os líderes consigam ter visibilidade, ver, fazer avaliações, né? Acho que ter ferramentas é fundamental para esse sucesso. Existem desafios, mas eu acho que o sucesso é bom. Acho que o Silvestre sabe bem disso. Não, com certeza. No meu caso, especificamente, assim, o trabalho remoto surgiu há muito, muito tempo atrás, sabe? Eu comecei a trabalhar remotamente para os Estados Unidos, mais ou menos na época de 2005, 2006. Então, era uma época que até o Skype não tinha vídeo, era só áudio. Então, é um passado distante, né, de um trabalho remoto do mundo digital, né, mas que já acontecia, né. E aí muitos dos aprendizados, né, que eu trouxe depois, posteriormente, para Impulso, vem desde essa época, né. Como um brasileiro e carioca tradicional, historicamente, num passado já bem distante, felizmente, eu não era muito assíduo nos meus compromissos de agenda, de horário, sabe? Estou falando dessa época aí, pré-2005, 2006. E quando eu comecei a trabalhar com os americanos, né, eles vieram com uma outra mentalidade, né, e eu estava trabalhando remotamente para americanos pela primeira vez, no meu caso, né, e eles trouxeram toda a bagagem e o mindset, e hoje eu entendo até o respeito, né, pelo compromisso, né, da gente entrar online nos horários certos, e o que a gente combinou entregar na data e no momento correto, né, então eu tive uma escola lá, ao trabalhar para os americanos, né, que me ensinou bastante sobre compromissos, né, que depois eu acabei trazendo, né, para Impulso, né, então das coisas que a gente diz aqui dentro da Impulso se está na sua agenda, vai acontecer. Por acaso, se sumir da sua agenda, é porque não vai mais acontecer. Então, a sua agenda é seu material primeiro de trabalho. O que você faz primeiro? Abre o e-mail? Não, abre a agenda. Então, essa é parte aí do que eu considero assim, sucesso. Motivo, né? A Fran comentou sobre ferramental, é essencial, né? Todo ferramental de acompanhamento, né? No nosso caso, né? Projetos de software e coisas assim, né? E eu vou fazer só um último adendo, que é a humanidade, né? Apesar do trabalho ser remoto, a gente continua lidando com humanos, né? E a gente lida, no caso da Impulso, remotamente há muitos anos, né? A gente está há 14 anos no mercado, no Impulso, mas a gente nunca perdeu remoto desde o começo, né? É importante destacar isso, né? A Impulso sempre foi uma empresa remota, né? A gente sempre esteve conectado com os humanos, com a humanidade, né? Que é uma das coisas que, de certa forma, as pessoas no remoto tendem a não se conectar, e a Impulso é o caso concreto que mostra que não é possível se conectar mesmo remotamente. Então, o trato humano e as formas de trabalho humanizadas, assim, com certeza fazem parte também desse sucesso. Vocês comentaram experiências até pré-pandemia com o trabalho remoto, com esse modelo.
E eu queria saber de vocês como que a percepção com relação a ele, como a aceitação da alta gestão com relação a esse modelo de trabalho evoluiu ao longo dos últimos anos, né? Porque a gente viu muita resistência, ainda vê certa resistência a esse modelo, e eu queria saber como isso evoluiu e até quais são as expectativas de evolução para vocês com relação a isso. Acho que no caso da Envilha, como a gente vinha testando, não há tanto tempo quanto o Silvestre, mas a gente vinha testando, né, desde 2017, eu acho que o fato da gente poder ter testado e depois colocado em prática, né, assim, na marra, né, durante a pandemia, fez com que todo mundo fosse se adaptando. Então, assim, a gente teve muitos treinamentos e muita capacitação para os nossos líderes, né, e eu acho que isso não tem como não funcionar, e mostrar que dá para a gente fazer, trazer para próximo, né, criar atividades sociais online para o time continuar se sentindo parte da empresa, continuar se sentindo integrado. Então, acho que esse tipo de iniciativa precisou ser feita e continua sendo feita, né, até para a gente poder garantir a liderança toda se sentir tranquila com alguma coisa que eles precisam fazer para motivar, né? E assim, no nosso caso, a gente segue fazendo esse tipo de iniciativa. A gente tem, inclusive, hoje, como se fosse uma festa de fim de ano, né, uma comemoração, e todo mundo fica super animado, porque tem muita atividade. Então, acho que os líderes, ao longo do tempo, foram aprendendo a trabalhar com isso e a trabalhar dessa forma. Eu acho que quando a gente olha agora para frente, que tem novos desafios, né, que você estava falando, que o mercado está nessa de volta ou não volta, muitas empresas voltando ou não voltando, eu acho que quando a gente fala disso, acho que vale avaliar o mercado de uma forma geral, entender o momento do mercado, entender os clientes e se faz sentido para o business, né? Mas, de qualquer forma, assim, os nossos gestores, eu acho que eles entraram no mood conforme a gente foi dando essa capacitação, foi estando perto, foi mostrando o que era possível e o que não era possível, e ouvindo feedbacks, né? Porque, assim, eles traziam também, e continuam trazendo, né? Acho que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque a gente corre o risco de perder que esse time, por exemplo, se sinta mais parte do cliente do que parte da Envilha, né? Então, assim, a gente acaba fazendo atividades para garantir que isso não aconteça, e funciona, né? Então, acho que ao longo do tempo as pessoas todas, de uma forma geral, foram se adaptando. Boa. Vou separar em duas, né, dois momentos aqui a resposta. Uma parte interna, né, nossas lideranças internas do Impulso, e as lideranças dos nossos clientes, que é com quem a gente acaba se relacionando, né. Dentro da Impulso, como a gente sempre foi remoto, e de uma época em que poucas empresas trabalhavam remotamente, né, então a gente foi a escola de trabalho remoto para muita gente. Dificilmente alguém entrava na Impulso lá para os anos de 2014, 2015, tendo já tido uma experiência prévia do trabalho remoto. Normalmente era a primeira vez que ela estava trabalhando remoto na vida dela. Então, isso fez com que a gente, naturalmente, se tornasse um especialista em treinamento de trabalho remoto, pelo menos no nosso modelo de trabalho remoto, porque existem infinitos meios de trabalho remoto, assim como as culturas corporativas são infinitas, cada uma é totalmente diferente da outra. O modo de trabalho remoto também pode ser totalmente diferente de uma empresa para outra, né? Então, a gente meio que se tornou especialista no nosso modo de trabalho remoto, e aí a gente tem um onboarding, assim, muito bem definido, com vídeos introdutórios, tópicos de conhecimento geral que a gente linka de material externo para a pessoa consumir determinados tipos de conteúdo nas primeiras semanas de trabalho, né? Então, tem todo um material forte para mostrar como é o formato de trabalho remoto da Impulso. E aí, para as lideranças, não é diferente, né? Então, elas passam também por esse processo, né? E também contam com a experiência minha e dos demais líderes que já estão aqui há mais tempo, né? Já sabendo meio que como as coisas acabam funcionando. Para o lado de fora, aí é uma outra questão, né? Porque faz parte do arcabouço que não está sob o nosso controle. Na época da pandemia, quando tudo que é cliente nosso que estava acostumado com o trabalho presencial foi para o remoto, a gente criou um workshop online chamado, acho que era Guia das Trincheiras do Trabalho Remoto, alguma coisa desse gênero, né? E a gente forneceu, assim, gratuitamente para todos os nossos clientes e para quem, na verdade, para quem quis, assim, eu anunciei no meu Instagram, eu falei, você tem uma empresa que está se ferrando aí para organizar o trabalho remoto da empresa? A gente faz um workshop aqui de 1 hora para tirar suas principais dúvidas e a gente contar um pouco da nossa experiência.
né? E aí a gente fez isso com quase todos os clientes, né? E foi bem legal, assim. Mas, né, passado a pandemia, né, existe uma tendência, né, acho que natural do meu ponto de vista, né, de resistência, né, das empresas de tentar voltar ao status anterior, normal, né, acho que é uma coisa de organismos, né, de sistemas complexos, né. Então, quem estava acostumado já com o modo de trabalho presencial tende a tentar retornar, mas, assim, já até adiantando a minha opinião, eu acho que é um caminho meio sem volta, sabe? É um fator limitador você querer voltar a trabalhar presencialmente, obrigatoriamente. Mas, como eu falei, é cultura corporativa, né? Cada empresa vai ter a sua. Você mencionou nessa questão de voltar, retornar a um trabalho presencial e também a resposta do mercado, né, dos profissionais a esse movimento de retorno aos escritórios. Eu queria saber de vocês se hoje vocês avaliam um trabalho remoto como um diferencial na hora de atrair talentos para a empresa. Acho que, de certa forma, ainda é um diferencial, né? Não é mais o único, mas, com certeza, faz diferença para os profissionais que optam por um lado ou por outro, né? Então, se você tem uma alta demanda de determinados tipos de profissional, né, eles têm poder de barganha para escolher o que melhor se adapta, né? Então, não deixa de ser algum nível de vantagem competitiva. No nosso caso, assim, eu também acho que não deixa de ser uma vantagem competitiva, porque quando você trabalha com um time mais técnico, os desenvolvedores, por exemplo, né, assim, eles se sentem mais à vontade e se sentem mais livres se eles puderem trabalhar, por exemplo, de casa. E faz sentido por causa do perfil deles. Então, eu acho que, pelo menos nesses casos, a gente sente, assim, como uma vantagem, sim. A gente vê alguns clientes já retomando, né, como o Silvestre estava falando, a gente tem clientes que já estão retomando e querendo que tenham desenvolvedores, né, ou especialistas técnicos presencialmente. Então, às vezes, a gente monta um time em que parte do time tem que ir, sei lá, 2 vezes por semana tem que estar presencial no cliente, por exemplo. Né? Então, assim, você, às vezes, encontra candidatos que, ok, topam, mas alguns que de jeito nenhum. Né? Então, assim, é um ponto, acho que importante, mas é um diferencial, eu acho que ainda é assim. Você tocou nesse assunto do pedido já pelo presencial 2 vezes ao dia. Durante a pandemia, a gente teve um problema sério de assédio de empresas estrangeiras a desenvolvedores brasileiros. Você acredita que isso ainda é um movimento? Vocês têm olhado para esse mercado? Ainda é um problema essa concorrência com empresas estrangeiras que oferecem um trabalho 100% remoto aos desenvolvedores, enquanto as empresas aqui não conseguem oferecer esse modelo de trabalho? E também tem a questão salarial no meio disso tudo, né? Eu não acho que hoje é uma concorrência. Existe porque existe a concorrência, mas eu não acho que essa é a grande concorrência, porque a gente também pode contratar pessoas de outros países, né? A gente pode contratar pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu acho, assim, eu não vejo hoje como uma concorrência que a gente tinha, como já foi em algum momento do passado. Os clientes que hoje optam por isso não são todos, né? Ainda a gente vê esse movimento, mas não são todos. E aí, mesmo assim, o número de pessoas que precisam estar presencialmente no cliente, eu acho que ainda é menor. Então, assim, não vejo isso hoje como uma grande concorrência. Eu vejo a competição salarial realmente é dura, assim, né? Se um profissional recebe uma proposta do exterior em dólar, e nem precisa ser o dólar atual, pode ser o dólar de 2 anos atrás, que eu não lembro quanto estava, mas enfim, devia estar mais baixo, não dá para concorrer, né, com uma remuneração em dólar, né? Fica muito difícil reter. Então, a partir do momento que o profissional acessa esse mercado, é difícil até ele voltar atrás, né? Então, não é que existe necessariamente uma grande concorrência, mas ao profissional do exterior, caso ele tenha a possibilidade, né, é quase inevitável assim que ele vá, porque em termos salariais fica muito difícil concorrer. Por outro lado, essa questão cultural ainda é uma das questões que existem ao trabalhar para fora. Você para de aproveitar os seus feriados nacionais e passa a respeitar os feriados do país ao qual você se dirige, né? A não ser que você faça alguma negociação especial ali. Algumas empresas aceitam, outras não aceitam. Mas se você for
tirar folga só nos seus feriados americanos, com certeza sua vida, seu dia a dia vai ser bem diferente do resto das pessoas que você se relaciona. Então, são coisas que têm que ser levadas em consideração, esse caso do profissional, né? E hoje vocês acreditam que o setor de tecnologia ele está à frente dos demais setores com relação a esse modelo de trabalho? Bom, eu não sei se está à frente, mas eu acho que trabalha de uma forma mais, é como se fosse mais natural. Eu não sei se é porque tem acesso a essas as tecnologias ou se já vinha desenvolvendo, mas eu acho que é mais natural. Eu vejo isso acontecendo bastante, assim, né? E nas empresas de tecnologia de uma forma geral. E eu acho que existe uma tendência, a gente tem visto muito, né? As empresas de tecnologia, pelo menos as big techs, falando de voltar presencialmente, mas eu acho que existe uma tendência de híbrido ainda, queira ou não, né? Porque tem muita gente técnica que acaba ficando mesmo, prefere ficar de casa, ou que já estão espalhadas pelo mundo todo. Então, eu acho que essa tendência ainda segue com tecnologia. Eu acho, Bruno, que a questão do remoto está mais profundo nas empresas tech, ela tem relação, na verdade, com o setor de tecnologia, né? A área de tecnologia dentro da empresa, né? Então, mesmo empresas que não são naturalmente da área de tech, não são consideradas big techs e tal, tem uma área de tecnologia, né? Por algum motivo, né? E essa área de tecnologia muitas vezes é remota, né? Então, é uma questão da área de tecnologia dentro das empresas e não necessariamente das empresas de tecnologia como um todo. E aí, é claro que quando a gente está falando de empresas de tecnologia, as áreas de tecnologia são o grande percentual de pessoas da empresa, né? E não incomum empresas que não são da área de tech, né, mas que têm suas áreas de tecnologia, e a área de tecnologia é a única, entre aspas, beneficiada da empresa que permite trabalho remoto, enquanto que as demais áreas têm que trabalhar presencialmente. Então, acho que é uma questão mais da área, da cultura da área de tecnologia, do que necessariamente das empresas de tecnologia. Outra questão que eu queria conversar com vocês é que recentemente, talvez esse ano, viralizou um artigo da Forbes que chamou de férias clandestinas muitos funcionários que optavam por trabalhar de localidades, às vezes, digamos assim, vinculadas às férias. Eu queria saber de vocês qual o desafio de monitorar, então, esses funcionários para garantir que, mesmo estando, então, num resort, numa praia, seja onde for, ele vai estar entregando os resultados esperados da empresa, né? Eu acho que está ligado ao que eu falei, né? Assim, a gente precisa ter ferramentas para isso, senão realmente é um desafio, né? Eu acho que as ferramentas, né, no nosso caso, assim, a ferramenta que a gente tem, que a gente acabou desenvolvendo, a gente acaba desenvolvendo soluções para atender às nossas próprias necessidades, né? A ferramenta que a gente usa, a gente consegue monitorar exatamente tudo isso, onde é que a pessoa está, né? Então, assim, você abre um mapa, você consegue ver que tem gente, né, em vários lugares do mundo, né? Teve outro dia, a gente estava olhando, tinha uma pessoa no meio do mar, assim, né? Mas eu até fiquei assustado, mas ok, estava funcionando, porque você pega... Não era um erro de mapa? Não, pois é, a gente chegou a questionar isso, mas assim, é erro de mapa, o que está acontecendo, né? Mas aí você vai no detalhe, você clica ali para ver quem é a pessoa, né? Se tá, e as atividades que ela vem desenvolvendo. Então, você consegue acompanhar isso. Eu acho que o desafio é esse, você ter ferramenta que consiga te dar visibilidade de tudo isso. Acho que a pessoa devia estar na Ilha da Madeira, né? De repente. Não é alguma coisa. Olha, era bem isso. A gente olhou no mapa, estava bem no meinho do mar, né? Então, tá. Muito bom. Inclusive, Ilha da Madeira está aí no meu checklist para visitar um dia, deve ser incrível lá. Mas através do ferramental, seja ele qual for, Bruno, a liderança tem capacidade de acompanhar, né, o trabalho individual dos profissionais, né? Então, assim, um profissional que dificilmente passa despercebido 2 semanas, uma semana sem produzir nada. Então, a liderança, né, por mais que o ferramental ajude, né, a liderança ela tem que ter a capacidade de analisar a entrega dos profissionais muito rapidamente, porque é muito fácil perceber quem está entregando alguma coisa e quem não está, quem está só enrolando. Né? Então, essas empresas que identificam esses, sei lá, vou botar entre aspas aqui, funcionários fantasmas, ou pessoas que estão de férias, mas deveriam estar trabalhando, na verdade é porque está falhando alguma coisa de gestão. Né? E aí gestão não tem a ver com ser presencial ou com ser remoto, tem a ver com gestão. Se fosse presencial, a pessoa ia estar lá só tomando café,
e a gestão ele não ia perceber do mesmo jeito, independente da pessoa estar no escritório ou não, né? Então, eu me preocupo muito mais com a gestão e a liderança saberem, né, fazer esse trabalho, né, de acompanhamento. No nosso caso, aí, falando de impulso, a gente não tem qualquer tipo de restrição, assim, eu sei, e aí lembrando, né, cada cultura corporativa é de um jeito, né, mas uma das coisas, por exemplo, que a gente não faz dentro da Impulso é a gestão de horário, mas por uma opção nossa, uma questão cultural que já vem já de muito tempo, né, e aí tem empresas que olham para isso e falam, cara, vocês são loucos, como é que vocês fazem isso? Cara, começa a produtividade, né, então se a produtividade está abalada, não importa se cumpriu ou não cumpriu o horário, o que importa é que a produtividade está abalada e tem que entender o contexto. Então, a gente não tem essa preocupação de aonde o profissional está trabalhando. De fato, não é uma preocupação. Mas a gente tem outras partes da nossa cultura que são importantes. Então, por exemplo, eu já falei aqui do horário, né? Então, se você tem uma daily marcada às 9 horas, por favor, esteja às 9 horas, e esteja às 9 horas vestido e com a câmera ligada. Né? Faz parte da nossa cultura. A gente não permite participação em call com câmera desligada. Claro, tem exceções, deu um defeito ou coisas do gênero, mas aí são exceções, não é a regra. O padrão entrou na call, perfeito, câmera ligada, ambiente arrumado. Então, se você está no resort, seu ambiente está arrumado e você está no horário e está tudo funcionando, problema nenhum. Justamente porque a gente mencionou o diferencial competitivo que é o home office. Às vezes o programador, principalmente o setor de tecnologia, gosta dessas coisas, né? De trabalhar de diversos lugares, de viajar, conhecer o mundo e prezar pela qualidade de vida, né, junto do trabalho. Aí eu queria perguntar para vocês esse desafio de gestão, porque como que você, então, consegue trabalhar a gestão desse funcionário? Você mencionou, tem a câmera ligada, tem a vestimenta, tudo certinho. Como que o gestor identifica essa produtividade? Como que ele pode cobrar a produtividade quando o funcionário está no resort office ali? Olha, a gente, assim, esse tema do gestor, né, versus os sistemas, de uma forma geral, as ferramentas que a gente tem para usar, eu acho que é um ponto até que eu sempre comento, né, assim, o RH hoje ele tem uma parceria, né, entre a inteligência artificial e o humano, né, porque a gente precisa dessas soluções para poder fazer esse tipo de gestão, para fazer esse tipo de acompanhamento, mas a gente precisa do lado humano, que são os gestores, para poder fazer a análise de todos os dados, de todas as informações que esse ferramental passa, né, e até para poder estar próximo do time de uma forma geral, dos funcionários de uma forma geral. Então, eu acho que quando a gente fala desse tema de gestão, ele é fundamental, né? Assim, a gente ter várias ferramentas, eu acho que é a única forma que a gente consegue, né, pelo menos do nosso ponto de vista, a única forma que a gente consegue acompanhar e gerir de uma forma geral assim, a empresa como um todo, mas a gente precisa do fator humano, que a gente precisa dos gestores para poder interpretar cada uma das avaliações, o que está sendo feito, tem pesquisa, né, que é feita para acompanhar a própria satisfação do funcionário, mas não só isso, do ambiente, de uma forma geral, né, e aí a atuação dele mesmo como gestor, né, acompanhamento, tá próximo, ver os resultados, poder tomar decisão se em relação à motivação, ou seja motivacional, seja técnica, né, então eu acho que é fundamental. Boa. E cada área também, né, nós somos uma empresa majoritariamente de profissionais de tecnologia, mas a gente tem todas as áreas, né, então tem o financeiro, tem o jurídico, tem o marketing, tem o comercial, né, e o trabalho remoto, ele acontece em todas as áreas, né, e aí esse ferramental, ele não necessariamente é o mesmo para todas as áreas, né, então as áreas de tecnologia gostam muito de usar Gira, o comercial, porque é mais fácil, usa o Trello, outro área da empresa usa o Monday, coisas assim, né? No caso nosso da Impulso, a gente não usa tantos assim diferentes, não, é mais padronizado, mas por opção de cada um das lideranças das áreas. Então, o importante, na verdade, é o trabalho estar mapeado, né? Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Então, se você está fazendo alguma coisa e essa alguma coisa não está mapeada e documentada na ferramenta de uso diário, né? Não deveria estar sendo feita, então, ou registre o que você está fazendo, né? Ou provavelmente o que você está fazendo agora não deveria estar sendo feito, ou não deveria estar sendo feito por você, pelo menos. E aí, a partir de então, a gente consegue acompanhar a evolução das coisas, né? Então, uma das coisas mais importantes é essa, né? O trabalho, ele precisa estar efetivamente mapeado. Quando a gente está no mundo físico, né, quando a gente estava, né, no mundo físico, no mundo das empresas todas presenciais, parte do trabalho
parte do modo de trabalho das pessoas, das empresas, ficavam nas mesas, né? Então, um RH, por exemplo, enquanto tinha lá uma carteira de trabalho ali esperando para ser assinada, é porque o trabalho está pendente, não acabou. E aí, alguma coisa era ser feita com aquela carteira de trabalho e uma hora ia ser devolvida lá para a pessoa. Então, o trabalho, ele estava mapeado no nível do físico, né? Você conseguia ver o trabalho mapeado. Quando você entra no remoto, aí você não vê mais as coisas, né? Então, por isso que tem essa importância, né, de mapear o trabalho. Bom, eu queria saber de vocês também qual o futuro, qual o modelo de trabalho do futuro, porque a gente falou muito de home office e dos benefícios dele, seja flexibilidade, qualidade de vida para os funcionários, também temos questões sustentáveis, pensando em grandes cidades, o trânsito cada vez maior, cada vez mais poluição, esse tipo de modelo de trabalho reduz esses problemas sérios das grandes cidades. Eu queria saber de vocês se vocês enxergam para daqui a 10, 20 anos como esse sendo o modelo ideal para as empresas a amplo modo, ou se vocês acreditam que ainda teremos uma resistência a esse tipo de modelo. Acho que 10, 20 anos é meio distante demais para a gente, né, fazer alguma previsão, mas eu acho que assim, pelo menos no caso da Envilia, né, aquilo, a gente vai se adaptando ao momento do mercado, né, a gente foi se adaptando, e a gente vem até hoje se adaptando. Hoje a gente vê já um cenário diferente, né, e aparentemente ele mostra ser muito mais híbrido do que 100% uma coisa ou 100% outra coisa, né, mas, de novo, assim, eu acho que a gente tem que ir se adaptando e, assim, pelo menos os funcionários de hoje que a gente vê, né, assim, os profissionais de hoje que a gente vê, eles querem essa flexibilidade, né? Eles pedem por essa flexibilidade. Eu acho que depende, de novo, depende do perfil, né? Acho que quando a gente está falando de gente técnica, isso daqui é muito mais remoto. Quando a gente está falando de um time que é muito mais comercial, né, que está ali no dia a dia com o cliente, isso não necessariamente é como uma exigência. Então, eu acho que esse meio do caminho aí, eu acho que vai ser, eu vejo como mais natural ao longo dos próximos anos. Como opinião pessoal, assim, eu continuo confiando bastante no trabalho remoto, assim, acho que a tendência vai ser cada vez mais ir caminhando para os trabalhos mais remotos, mas não que o trabalho presencial vai acabar, eu não acredito nisso, até porque enfim, tem coisas que precisam ser realizadas por humanos, né, e não tem muito jeito, e tudo bem, tá tudo certo, né, nesses casos. Mas eu vejo que eu tenho a crença pessoal de que o trabalho vai continuar caminhando para o remoto, né. Tem esses rebotes, como, por exemplo, agora, né, acontece, aí empresas querem voltar para o híbrido, algumas voltando 100% para o presencial e etc., então acho que isso é natural, mas se eu fosse fazer um chute de longo prazo, assim, opinião pessoal, eu acredito que o trabalho vai continuar trabalhando, vai continuar se movendo cada vez mais para o remoto. Aí o tempo dirá, é futurologia pura aqui. Bom, e para encerrar o nosso bate-papo, eu queria saber uma pergunta de $1 milhão para vocês, né? O que pode determinar o sucesso ou o fracasso das empresas que optam pela adoção de um modelo de trabalho 100% remoto? Eu acho que o fracasso é se você adota o remoto e não se preocupa com o humano, né? Assim, não se preocupa com os profissionais. Eu acho que garantir que você está próximo, mostrar que você está próximo, continuar garantindo de alguma forma, essa integração entre as pessoas, eu acho que isso é fundamental, né? Assim, caso contrário, você acaba perdendo um pouco até da própria cultura da empresa, né? Porque os funcionários vão começar a se sentir mais parte, de repente, de um cliente ou de um espaço que ele não necessariamente está ali com aquela sensação total de pertencimento, né? Então, eu acho que esse pode ser um fracasso. Eu acho que esquecer do lado humano, esquecer que precisa existir essa integração, essa interação, e ter o cuidado com a pessoa, né? Porque ela está ali, teoricamente, num isolamento social, não chega a ser um isolamento, mas eu digo em relação ao ambiente de trabalho, eu acho que se não tiver essa preocupação com o humano, pode ser um fator de fracasso. E de sucesso, eu acho que isso tudo que a gente comentou, eu acho que você tem que ter as condições todas necessárias para poder gerir uma operação remota, para poder trabalhar próximo, para poder garantir que a empresa continue fluindo e fluindo bem, né? No nosso caso, que é uma empresa de serviços, que a gente tem, que a gente vive de pessoas, né? A gente desenvolve sistemas, mas a gente vive de pessoas, a gente realmente precisa ter esse cuidado, e esse é a grande preocupação que a gente tem.
A Fran usou uma palavrinha-chave que para mim é maravilhosa, né, que é a cultura, né, e se você responder essa pergunta, eu daria um passo atrás, assim, né, que é o fator de sucesso ou fracasso para o trabalho remoto ou presencial. Eu vou dar um passo atrás. O fator de sucesso está conectado com a cultura, né, antes de qual modo de trabalho. E o modo de trabalho ele só reflete um pouco dessa parte da cultura, né. Então, eu acho que o principal fator, eventualmente, de sucesso ou fracasso é a cultura, né, os valores, né, a prática desses valores no dia a dia pelas pessoas da empresa, né, e a defesa, né, efetiva, né, dos valores por toda a gestão, né, por toda a alta gestão. Se a alta gestão não estiver comprada com a cultura que é desejada, né, e com uma definição bem clara assim, dos valores que estão sendo seguidos ali, aí a gente aumenta, na verdade, a chance de fracasso por falta de capacidade de fazer a gestão de cultura. E cultura não tem certo e errado, né? Tem a cultura que se quer ou a cultura que existe. Né? E aí, por exemplo, é muito comum algumas pessoas, né, falam, o mercado financeiro é muito selvagem, não sei o quê, tá. É a cultura daquele mercado e que é refletida, eventualmente, nas empresas que são daquele mercado. E tem gente que entra nessas empresas e fala, pinto no lixo, estou aqui, me encontrei na vida, é tudo que eu queria e tudo mais. Então, não tem certo e errado, tem as pessoas se encontrarem dentro e irem trabalhar em empresas que têm fit e match cultural, né, principalmente de valores. Então, acho que essa parte cultural e de valores é, de fato, no final das contas, realmente o fator que determina, eventualmente, um sucesso ou um fracasso. Perfeito. Fran, Silvestre, eu queria agradecer demais a entrevista com vocês hoje, todo o conteúdo que vocês compartilharam, e eu espero revê-los em novas entrevistas da Insight. Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu, obrigado. Obrigada, gente.